Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de programação CNC. Então, nesta videoaula, vamos falar sobre programar com ciclos, tá? Ciclos de furação. Depois, numa próxima aula, a gente vai ver outros ciclos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. O que é um ciclo? Um ciclo é um subprograma, só que é um subprograma especial, um subprograma parametrizado, ou seja, ele utiliza parâmetros, ele usa variáveis. E o que isso traz de benefício para o programador? Possibilita para o programador uma maior flexibilidade na programação, porque eu posso usar um ciclo para vários e vários tipos de peça. Por quê? Porque eu altero os parâmetros, eu altero as variáveis do ciclo. Há dois tipos de ciclo: o que a gente chama de ciclos padrão ou ciclos fixos e os ciclos do usuário. Os ciclos padrão, os ciclos fixos, são desenvolvidos pelo fabricante do controle numérico e estão disponíveis para o programador. Então ele tem o nome de ciclo fixo porque eu, como programador, eu utilizo ele. Eu não consigo fazer alterações na maneira como o ciclo foi desenvolvido. Eu apenas uso, apenas utilizo ele na programação. Já os ciclos de usuário, então eu desenvolvo um ciclo específico para um determinado trabalho. Tá? Qual é a aplicação do ciclo? A aplicação do ciclo é operações repetitivas, que também é a aplicação do subprograma. Só que o ciclo ele é desenvolvido para uma operação, né? Por exemplo, assim, as mais básicas. Por exemplo, no centro de usinagem, ciclos de furo, né? Fazer furo sem quebra-cavaco, furo com quebra-cavaco, ciclo para fazer roscas, ciclo para passar alargador, no torno, ciclo de desbaste, ciclo de canais, ciclos de rosca e assim por diante. Tá? Então, aquelas operações mais básicas da máquina, normalmente vai existir um ciclo para fazer aquela usinagem, o que facilita muito a programação. Na linguagem Siemens, tá? A gente vai escrever o ciclo assim, ó, o nome do ciclo, abre parênteses, parâmetro, 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 fecha parênteses. Tá? Na linguagem Siemens devemos ter o cuidado para não alterar a posição do parâmetro. Por exemplo, se a profundidade final do furo é o parâmetro da posição 2, ou seja, aqui, né, tem o primeiro, vírgula, o segundo. Então, se esse segundo é a profundidade do furo, eu sempre tenho que escrever ela aqui, nessa posição aqui, eu não posso colocar em qualquer lugar. Ciclos de furação. Na linguagem Siemens, os ciclos recebem esse nome aqui, né? Ciclo 81, ciclo 82. Em outras máquinas, em outras linguagens, esses ciclos aqui recebem a letra G. G81, G82, G83 e assim por diante. Tá? Então, todos os códigos G do grupo do 80 está reservado para furação. Tá? Então, na linguagem Siemens, eu tenho aqui todos os 80, né, do 81 até o 90, especificamente para furar. Tá? A gente vai trabalhar mais com esses quatro primeiros aqui, né, que são os mais comuns. Então, por exemplo, o 90 é um ciclo que faz uma interpolação helicoidal, ou seja, a ferramenta vai descer fazendo uma hélice. Junto com o ciclo de furação, eu tenho dois ciclos de posicionamento, né, que vai calcular a posição dos furos. O Rolls 1 para fazer uma linha de furos e o Rolls 2 para fazer um círculo de furos. Então, eu vou explicar esses quatro aqui: 81, 82, 83, 84 e o Rolls 1 e 2. Bom, furação simples, ciclo 81. Para que eu vou usar esse ciclo? Para quando eu tiver um furo com pouca profundidade, que a broca pode ir continuamente sem parar até chegar à profundidade e aí voltar. Então, furos de pouca profundidade, o que é isso? Não tem um valor definido para isso, mas assim, na maioria das vezes, para brocas helicoidais comuns, até 3 vezes o diâmetro da broca,
podemos dizer assim, uma regra geral, que vai, claro, toda regra tem a sua exceção. Então eu posso ter um material lá que tem um cavaco muito longo e mesmo uma profundidade abaixo de 3 vezes D, é necessário fazer uma quebra de cavaco. Então esse ciclo aqui não faz quebra de cavaco, né? Ele fura contínuo. Aqui é mais ou menos a movimentação da máquina, né? Quando a máquina lê o ciclo, é isso que ela vai fazer. Ela vai vir rápido em G0 até essa altura aqui, que é o nome daqui das variáveis, ó, vem até essa altura. Depois ele vai em G1 até a profundidade do furo, volta em G0 até esse plano aqui, né? Plano de retorno. Então essa é como funciona. Então vamos lá, ó, ciclo 81 e as suas variáveis, são 5 variáveis, mas que a gente programa só 4. Essas variáveis vão se repetir em todos os outros ciclos, né? Esse aqui é o mais básico, é o que menos tem variáveis, são 5. RTP, plano de retorno da ferramenta após o fim do ciclo absoluto. Então esse plano aqui, ó, quando a ferramenta sobe, vem para ele. Então tem que ser um valor, é absoluto, ou seja, depende da posição do zero. Se o zero está aqui, né, se o zero está na face de cima, né, qualquer valor positivo, a ferramenta vai voltar para fora da peça. Se o zero está aqui embaixo, tem que considerar a peça mais uma altura de segurança. Plano de referência é aqui, ó, é na face da peça, ou seja, onde começa a furação. Também é absoluto, né, também depende da posição, né, do zero peça. SDIS, distância segura, né? Essas siglas têm a ver com o idioma inglês, tá? Por exemplo, SDIS é Safety Distance, né? Distância segura. Essa distância segura não tem sinal, tá? Então, porque se eu colocar o plano de referência 0 e botar uma distância segura de 1, ele vai fazer assim, ó, é 1 acima da referência. Então essa distância segura ele vem em G0, até a distância segura. Olha, ó, RFP mais SDIS, né? Plano de referência mais a distância. Tem duas variáveis para a profundidade do furo, tá? A profundidade absoluta, dp, né? Que é essa coordenada aqui em relação ao zero, e a profundidade relativa, tá? Não tem sinal. A profundidade relativa é a distância daqui até o zero peça. Desculpa. Daqui até o plano de referência. Tá? Então leva em consideração zero, a outra leva em consideração o plano de referência. Algumas observações. Avanço e rotação eu tenho que programar antes. Tá? Quando a máquina lê o ciclo, ela já tem que estar programado qual o avanço que vai ser furado e a broca tem que estar ligada. Outra observação, tem duas variáveis para profundidade, mas a gente programa uma só, né? Tá bem aqui, ó, tá bem aqui, claro aqui, ó. Ou é um ou é outro, não é os dois. Os parâmetros não necessários podem ser omitidos ou receber o valor zero. Então, por exemplo, ciclo 81, que 8 bem, ciclo 81, plano de retorno, plano de referência, distância segura, e aí eu tenho duas profundidades. Vou programar a absoluta. A profundidade absoluta é menos 25, né, vírgula, e aí tem o outro valor que é a profundidade relativa. Então aqui ou eu deixo em branco o espaço, né, e aí boto parênteses aqui, né, deixo assim em branco, a máquina vai entender que é zero, ou eu boto o valor zero. Exemplo. Então aqui tem dois furos de 25 de profundidade, tá? Dois furos, as duas posições, a broca de 12, tá? Essa ferramenta aqui é a broca de 12, tá? E aí, ó, G54, D1, S2000, M3, ligou G0, XY. Esse XY é a posição do primeiro furo, X25, Y25. Então a broca veio para cá, né? Aqui está programado o avanço. Ó, tem que estar programado antes do ciclo. Aí ele lê o ciclo. Quais são os parâmetros que eu vou botar aqui? Plano de retorno. Qual é a coordenada Z que a broca vai subir, né? Quando ela fizer esse furo, ela sobe. Eu não preciso colocar aqui G0,
não preciso eu subir a broca, o próprio ciclo faz isso. Então qual é o plano? 5 milímetros, o zero está aqui em cima, né? Então qualquer valor para cima, qualquer valor positivo fica acima da peça. 0, que é a referência, é aqui, ó, esse plano aqui, né? Plano 0. Distância segura, 3 milímetros. Profundidade absoluta, menos 25. E a outra profundidade, 0. Ou eu coloco 0 nesse e 25 nesse, sem sinal. Porque esse aqui não é em relação ao 0, esse aqui é distância daqui até ali. Então essa linha aqui vai fazer o que? A broca vai furar e vai voltar para cá e vai ficar acima da peça. Aí eu desloco para o próximo furo, 50, 50, e o ciclo de novo, 5, 0, 3, menos 25, 0. Daí ela fura e sobe, né? Para a gente trabalhar com o ciclo, sempre o programador tem que saber duas coisas: como é que o ciclo funciona, né? Como é que é a dinâmica do ciclo, e quando termina, aonde a ferramenta fica, né? Então aqui no caso da furação, a ferramenta vai subir e vai ficar aqui, vai ficar 5 acima, e aí encerrou o programa. Veja que aqui, ó, eu tinha 2 furos e eu usei aqui 2 vezes ciclo 81. E se eu tiver uma peça com 20 furos, se eu usar essa metodologia que eu usei aqui, uma peça com 20 furos, eu vou ter 20 vezes, vou ter 20 linhas, ciclo 81, ciclo 81, ciclo, ou seja, posiciona, ciclo, posiciona, ciclo, posiciona, ciclo. Pô, deve ter uma maneira mais fácil de fazer isso, né? E tem, e não é subprograma, tá? Também dá para fazer com subprograma, mas não é subprograma. Tem uma função chamada mcal, tá? Mcal na linguagem Siemens, e esse mcal quer dizer, o M quer dizer memory, memória, e cal, chamar para a memória, ou seja, essa função vai guardar na memória valores. Esta função tem o objetivo de armazenar na memória os parâmetros da furação. Com o uso da função, não necessitamos chamar o ciclo a cada posicionamento. Tá, então, se eu tenho 20 furos, eu não preciso escrever 20 vezes ciclo tal. Não, eu vou escrever uma vez só. No final, devemos cancelar a função. Para isso, basta escrevermos a função sem nenhum ciclo. Veja o exemplo anterior com a função mcal. Então, a mesma peça de antes, lá, 2 furinhos, né? Mas agora usando o mcal. M6, 0 peça. Ó, eu posicionei a peça aqui, ó, num lugar qualquer. Se a gente vê o desenho da peça, essa posição aqui, ó, eu coloquei aqui no canto. Tem que ser aqui? Não, tem que ser aqui. Poderia ser essa posição, poderia ser o centro do primeiro furo, poderia ser o centro do primeiro furo. Mas eu coloquei aqui no 0, no cantinho da peça, só para chamar a atenção de um detalhe. Então, o avanço e mcal, ciclo 81. E aí os parâmetros 5, 0, 13, menos 25 e 0. Por causa do mcal aqui, ó, quando a máquina lê essa linha, ela não vai fazer nada, absolutamente nada. A máquina não faz nada. Então o que ela não faz nada de movimento? O que ela faz? Esses valores ela vai guardar na memória. Né? Porque se ela furasse, e eu botei a broca aqui no canto, né? A broca ia furar o canto, ou seja, provavelmente ia quebrar a broca. Tá? Então, se eu tivesse colocado lá naquela posição o primeiro furo, ele não ia fazer o primeiro furo, porque isso aqui só ia memorizar. Se eu tirar o mcal, bom, aí esse ciclo aqui, a broca vai furar, aonde ela estiver, no 00. Ela memorizou, o que a gente faz depois? A gente coloca as posições só. A posição do primeiro furo, a posição do segundo furo. E aqui eu escrevo todas as posições que eu quero. Todos os furos, x, y, de todos os furos. Aí sim, aqui ela memoriza. Quando ela
lê essa linha, ela tá aqui, né? Ela vai para lá, chegou lá, aí ela fura. Ela fura, sobe, vai para a próxima. Ela vai para a próxima e fura. Então, o que eu escrevi aqui de XY, ela vai furar. No final tem que cancelar. Então, no final, né, depois de todas as posições, mcal cancela a função. E continua o programa ou encerra o programa. Ó, se posicionarmos a ferramenta no centro do primeiro furo, na linha 60, devemos repetir esta posição após a chamada do ciclo. Todas as posições XY de todos os furos devem estar entre mcal, ciclo e mcal. Então, se eu tivesse aqui escrito a posição do primeiro furo, ela teria que obrigatoriamente aparecer aqui de novo. A broca está lá, mas eu tenho que escrever aqui. Porque se eu posiciono no primeiro furo e não escrevo aqui, esse primeiro furo não sai. Próximo ciclo, furação com tempo, ciclo 82. Então esse ciclo aqui, ele é usado principalmente para fazer rebaixos, né? Fazer rebaixos e fazer escariados nos furos, né? Furo rebaixado, aquele furo que vai ter um rebaixo assim, né? Essa parte aqui eu faço com 81, por exemplo, e esse rebaixo aqui eu faço com 82. Tá? Esse ciclo aqui, a única diferença que ele vai ter para o anterior, ele vai ter uma variável a mais, uma variável para a gente programar o tempo que a ferramenta fica na profundidade final. Ó, então aqui para não, deixa eu apagar, borracha. Aqui, ó, para não ficar repetindo as variáveis, tá? Para não ficar repetindo as variáveis, eu não vou explicar elas de novo, tá? Então eu só botei em negrito aqui, ó, o que é novidade, ó, porque isso aqui repete do anterior. RTP, FDSDIS, DP, DTB. O que é o DTB? Tempo de permanência na profundidade final em segundos. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui, foi feito os furos, né? Os furos passantes, e esse exemplo aqui é só dos rebaixos. Rebaixo de 18 por 10. Então só o rebaixo. A ferramenta T1, rebaixador de 18 milímetros. M6, G54, D1, S, posicionou aqui no cantinho da peça, que não precisa ser no cantinho da peça, pode ser no furo já direto. O avanço, mcal 82, plano de retorno 5, plano de referência aqui, ó, 0, distância segura 3, profundidade absoluta do rebaixo menos 10, profundidade relativa não vai, né? Eu programei menos 10, então é 0. E o último parâmetro é o DTB, que é o tempo, ó, 2 segundos. Memorizou? Posição do primeiro, 25, 25. Então a ferramenta vem para cá, vai descer até menos 10 com um avanço de 100. Chegou no menos 10, fica lá 2 segundos. Para quê? Para a ferramenta dar várias voltas aqui. Dá várias voltas. E depois que passou os 2 segundos, ela sobe para 5. Próximo furo, tá? 75, 25. Aí a ferramenta vem para cá e rebaixa aqui. mcal para cancelar tudo e segue o baile.